Olá, sejam bem-vindos ao canal Alfabetaria. Eu sou a Tayla Bertolini. E eu, Paola Câmara. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre foco, atenção e concentração. Na verdade é um tema muito requisitado e muito em pauta, né? Porque ela faz parte de vários ramos da sociedade, né? Não só do ramo escolar, porque se leva para a vida toda. Mas os pais estão muito preocupados com essa situação, né? O excesso de estímulo, informação o tempo todo, basta um clique para você conseguir essa informação. Então isso desencadeia uma falta de atenção, uma falta de concentração em algumas questões que são necessárias para a vida, né? Exatamente. Quem nunca se deparou, né, Paola, com essa cena? A criança ou adolescente lá sentada assistindo televisão, um filme, o que quer que seja, com o celular na mão, às vezes nas redes sociais, conversando com alguém, um tablet do lado ali num joguinho e executando todas essas tarefas. Multitarefas, né? Às vezes olhando a gente fala, nossa, que legal, ele tá conseguindo ali focar em tudo isso. Nossa, tá ouvindo a música, tá conseguindo jogar no celular, tá estudando ao mesmo tempo. Tá fazendo tudo junto. Será que, de fato, todas essas informações, elas estão sendo absorvidas? Sim. Todas as tarefas estão sendo executadas da melhor maneira possível? Com foco, com atenção? E na verdade a grande questão, Tayla, é quando a criança precisa se concentrar em uma tarefa só. Exatamente. Né? Aquilo que realmente exige a atenção dela. Às vezes ela precisa estudar para uma prova, mas ela tá conseguindo se concentrar só naquilo? E às vezes essa dificuldade normalmente aparece nessas questões escolares. Sim. Quando são os estudos, as lições de casa, as pesquisas ou os estudos para as provas principalmente. Exato. Então essa é a nossa preocupação e a preocupação de muitos pais, não é? É verdade. Até que ponto essa falta de foco é normal, né? Então, na verdade, a gente se preocupa muito quando a gente vai dar um depoimento ou uma orientação em relação a isso, né? Precisa ser bem cauteloso porque exige observação, né? Exatamente. E também a gente observa bastante que existem alguns fatores para isso. Então, vamos lá. Tem o fator que pode ser fisiológico. Ou seja, aquele fator que está lá interno na criança que está fazendo com que ela tenha essa dificuldade de fato para realizar algumas tarefas. E aí a gente percebe que não são somente dificuldade de foco e concentração nas tarefas escolares. Isso ela vai para as tarefas do cotidiano, como tarefas básicas do dia a dia, de troca de roupa, alimentação. Verdade. Ou brincadeiras e jogos, assistir a televisão, tudo isso deixa a criança com essa dificuldade de foco e atenção. Nesse caso, a gente até orienta essa observação, se de fato está sendo recorrente, né, essa dificuldade, a procurar uma ajuda profissional de um médico de confiança. Ter uma avaliação, com certeza, porque ela está se expandindo para outras áreas, né? Não é só na questão do estudo, ela se expande para outras áreas aí do cotidiano, do dia a dia dela. Então, a nossa orientação busca uma ajuda, uma orientação profissional mesmo, da saúde, para que ele possa orientar quais são os melhores caminhos a serem seguidos. Sim. E aí também nós temos um outro fator, que daí já é um fator preguiça e falta de dedicação mesmo, né? Porque você percebe que a criança, ela se dedica a 2 horas de videogame, tem um foco maravilhoso para passar todas as fases, né, do jogo, mas não tem foco para o estudo, para aquilo que precisa. Tem que fazer uma pesquisa e não consegue se concentrar. Né? Exatamente. Tem que estudar para uma prova, não consegue se concentrar. Então aí a gente já começa a perceber que não é totalmente diferente do que aconteceu, o que a Tayla falou do primeiro fator, que é fisiológico, né? Você percebe que esse segundo não tem nada a ver com o primeiro. E muitas vezes, nesse caso, a nossa orientação é que a criança precisa ser estimulada e também orientada diante das responsabilidades que ela tem. Então, se tem foco e concentração no jogo, então ela precisa ser orientada que durante os estudos também tem. E assumir suas responsabilidades. Exatamente, nisso, né? Isso. E um fator importante que a gente coloca como recursos, né, tá? Sim. Que tipo de recurso a gente pode utilizar aí para ajudar até no foco, o treino, né? A gente pode utilizar de tanto esportes. O esporte, ele é essencial para a gente ajudar a criança desde pequenininha a ter responsabilidade de horário. Alguns esportes, eles trabalham diversas habilidades. Então, a gente fala aí das lutas, né, das artes marciais. Então, precisa ter muita concentração, muito foco, dedicação. Claro. Então, para qualquer ramo aí, qualquer esporte escolhido, ele vai ajudar
nessa questão do foco e da atenção. Sim, você vai precisar fazer um movimento, né, do judô. Sim. Então a criança vai ter que se concentrar, não tem jeito. Não pra tem. passar, né, de faixas, né? Exatamente. Então vai precisar de uma concentração para apresentação. E influencia bastante depois dentro da sala de aula. E nós também temos alguns recursos, como os jogos, né? Claro. Para os menores, tanto para os menores quanto para os maiores, alguns jogos como o jogo da memória. Cruzadinha. Exato, ou também liga o ponto, dama, xadrez. Então a gente vai utilizando esses recursos de uma maneira muito lúdica, mas que a criança entra num estado de concentração e tá ali treinando, brincando. Então essa é Nem percebe. Exatamente, esse é o principal ponto. Que você tá exigindo aquele foco dela, né? Sim, sim. Então, e na verdade, essa é uma questão que quanto mais cedo ela for trabalhada, melhor, né? Porque é levado para a vida adulta, para o mercado de trabalho. Então, quanto mais cedo essa habilidade ela é trabalhada, ela é colocada em questão, mais fácil fica para a criança poder depois correr atrás, né, dos desafios que a vida acaba colocando, né? Sim. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Tchau.